Olá, professores de Ciências Humanas, Giovana, PCNP de História, com a colaboração do PCNP de Filosofia Marcelo. É um prazer retomarmos a conversa. Iniciando a nossa conversa, que será bastante breve, porque é uma retomada de alguns aspectos que foram abordados na TPC realizada pelo Marcelo na semana anterior, mas também articulando ao questionário realizado com professores de ciências humanas, a gente gostaria de destacar mais uma vez os pontos de demandas formativas que são mais solicitados pelos professores, perpassando pela competência socioemocional, a utilização de recursos tecnológicos e temas vinculados ao currículo, como a interdisciplinaridade, avaliação e procedimentos metodológicos frente às novas demandas. Como uma forma de dar um retorno sobre o que temos planejado, e é isso que dá significado a uma ação, porque feito o levantamento, feita a tabulação e tendo entendimento daquilo que é necessário ao atendimento ao professor, em termos de ATPCs desenvolvidas pela diretoria, o Marcelo foi extremamente colaborativo e nos trouxe a pauta de competência socioemocional e também uma proposta que será desenvolvida de análise e reflexão dos professores. Está disponível então no link, logo na caixa de mensagens, o material construído pelo Marcelo, com indicação bibliográfica, citações e, no momento final, reflexões que permeiam a discussão elaborada na semana passada. A utilização de recursos tecnológicos fez com que a equipe da diretoria de ensino se reunisse junto ao comitê do MMR, participando supervisores, dirigentes, PCNPs, e houve a proposta de inclusão de uma ação complementar visando mapear as maiores dificuldades ou as necessidades que os professores têm nesse momento de utilização dos recursos digitais e serão desenvolvidas orientações, tendo um ponto focal em cada escola, para a utilização desses recursos tecnológicos. Isso será realizado pelo PCNP de Tecnologia. Com relação ao currículo, Marcelo já trouxe uma introdução de discussão, perpassando pela interdisciplinaridade, e também acrescentaremos na nossa pauta temas que abordam procedimentos metodológicos. Na questão da avaliação, hoje é um momento que a gente está se aproximando do término do segundo bimestre e vamos ter os consolidados dessas avaliações adaptadas, realizadas pelos professores. Essa discussão se torna também emergencial e desenvolveremos ATPCs futuras vinculadas a esse assunto. Gaston Bachelard, famoso filósofo francês, afirmou que o cientista não descobre nada, é por encadear que ele revela. Isso significa que podemos expressar uma ideia nova, original, simplesmente pela maneira de encadear ou relacionar ideias já registradas antes por alguém. Então, nesse momento de ATPC, eu quero me reportar a muitas das falas do Marcelo, para que a gente comece já a criar um diálogo, uma reflexão que nos leve a pensar determinados temas que foram propostos. Dentre os assuntos tratados pelo Marcelo, eu peguei algumas frases e criei uma ordem sobre isso que eu gostaria de trazer para a discussão. O Marcelo trouxe uma discussão sobre uma reflexão interdisciplinar que tem como primazia o aspecto social, trouxe cuidados com nossa saúde, pensando que precisamos de sanidade para viver o inédito, pensar em enfrentamento das limitações, o acolhimento que se deve ter nesse momento, pensando que educa-se o tempo todo,
o nosso papel de criar autonomia e despertar a vontade de fazer, a beleza da vida na educação, que é o protagonismo coletivo, e como construir esse encontro entre solitário, se sentir solitário e se conectar, criar essa conexão. Dessa forma, abordando alguns temas apresentados. Primeira reflexão: nosso papel. Nosso papel na educação é criar autonomia e despertar a vontade de fazer, mas ao mesmo tempo pensar o enfrentamento das limitações. Dessa forma, a gente pode refletir um pouco em cima do texto colocado por Sonia Kramer, e que continuamos assistindo a uma brutal diminuição da capacidade de indignação, resistência e de crítica, a uma atroz desumanização e perda de valores, ao progressivo empobrecimento do diálogo. Educar crianças e jovens nesse contexto é o desafio. Políticas para a infância precisam ter como horizonte humanização e resgate da experiência, para que crianças e jovens possam ler o mundo, escrever a história, expressar-se, criar, mudar, para que se reconheçam e consolidem relações de identidade e pertencimento. Penso que não corremos o risco de chegar à barbárie. Vivemos nela e devemos educar contra a barbárie, o que significa colocar o presente numa situação crítica e compreender que o passado não precisa ter sido o que foi. O presente pode ser diferente do que é e o futuro pode mudar a direção que parece inevitável. Dessa forma, nós temos esses desafios propostos, pensando então de forma dialógica, criando hipóteses e caminhos, que percursos o professor poderia adotar para pensar esse enfrentamento, para criar essa autonomia e despertar no aluno a vontade de fazer. Mas quando se coloca essa questão da interdisciplinaridade, algumas reflexões são necessárias, pensando naquilo que distingue ou particulariza as disciplinas que compõem a área de ciências humanas. Todas utilizam procedimentos científicos, não tratam seus objetos de estudo a partir de um problema central ou uma evidência, observando, criando hipóteses, realizando levantamentos bibliográficos, pesquisas de acordo com seus referenciais teóricos. Entretanto, há semelhanças no procedimento científico, há variações de método que acabam por produzir diferenças na própria natureza do objeto de investigação. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala, então, dentro da contextualização em cima de uma abordagem de cada disciplina, de um mesmo conteúdo, a gente amplia o repertório desse aluno. Como exemplo, vamos pensar num tema vinculado ao estudo de um grupo social, no campo da história, da geografia, da sociologia e da filosofia. São muitas as possibilidades, lógico, mas para a história, por exemplo, poderia interessar analisar a organização desse grupo do ponto de vista social, econômico ou político, a partir de documentos do passado e do presente, de vestígios, objetos e depoimentos pessoais e de textos historiográficos. A geografia, por sua vez, analisaria a organização do espaço em que o grupo vive, recorrendo também a depoimentos e textos teóricos. Na sociologia, seria analisada a organização social do grupo, com a identificação, por exemplo, de desigualdades sociais, modos de organização do trabalho, conflitos sociais, outras características, e também usando depoimentos e textos de referência teórica. Já a filosofia promoveria a reflexão sobre os valores morais e éticos que prevalecem e orienta os pressupostos do pensar e do agir desse grupo em questão. Dessa forma, temos o entendimento que a contextualização dos conteúdos curriculares dentro da área de humanas cria as melhores condições
para o desenvolvimento das ações interdisciplinares. Então, quando a gente fala de interdisciplinaridade, nós entendemos que os conhecimentos trabalhados na escola podem e devem transbordar de sua organização disciplinar e envolver as questões colocadas pela sociedade contemporânea. Então, outro olhar que a gente tem que ter sobre a importância da interdisciplinaridade sugere que, no momento de planejar, haja a busca intencional ou a explicitação da articulação dos conceitos, questões, temas associados aos objetivos de formação dos alunos, que sejam comuns às diversas disciplinas. Quanto ao estudo das competências, o desenvolvimento das competências, nós pensamos que os alunos podem ter a possibilidade de lidar com as informações, propor problemas, soluções e fazer intervenções significativas. Então, considera-se importante desenvolver competências associadas a princípios éticos que tomem como ponto de partida a defesa da vida, a justiça social, a prática da solidariedade, enfim, as competências socioemocionais. E o conjunto dessas competências expressa de fato a dimensão protagonista do aluno. E vem a palavra protagonismo. Marcelo citou como beleza da vida o protagonismo coletivo. Vamos buscar a origem dessa palavra, que é oriunda do grego, tem como origem e definição proto, como primeiro, principal, agon, luta, agonista, lutador. No teatro seria a personagem principal, assim como na literatura. Mas na definição da educadora, da educação, esse lutador principal é aquele que tem participação ativa e construtiva na vida da escola, da comunidade, da sociedade. Citando Antônio Carlos Gomes de Costa, pedagogo, conferencista e grande autor colaborativo nas premissas da educação integral, ele coloca o jovem tendo atuação principal numa iniciativa, atividade ou projeto voltado para a solução de problemas reais. Esse é o cerne do protagonismo. E nem toda participação implica, na verdade, em ação protagonista do aluno. Existem situações que, se não bem mediadas e não bem propostas, são uma forma de negação desse protagonismo. É quando nós temos uma participação manipulada, uma participação simbólica, uma participação decorativa, que são formas, na verdade, de não participação. E como que se traduz, então, uma participação que se torna protagonista, em que o jovem se torna protagonista? Só se conhece uma linguagem quando se fala em participação, e essa linguagem está genuinamente vinculada à criação de um ambiente democrático. A participação sem democracia é manipulação. E, em vez de contribuir para o desenvolvimento pessoal, social desse jovem, pode prejudicar a sua formação, principalmente quando se tem como propósito numa escola, num currículo, numa BNCC, numa LDB, naquilo que está dentro de nós como educadores, como objetivo para os nossos alunos, que eles se tornem jovens autônomos, competentes e solidários. Dessa forma, ao trazer o entendimento do protagonismo juvenil dentro da educação, a gente tem que perceber que ele tem várias nuances que perpassam por situações didático-pedagógicas, sociais e culturais. Então, dentro do que é estabelecido na primeira dimensão, então, didático-pedagógica, isso remete à necessidade de assegurar aos estudantes a máxima autonomia possível
nos próprios processos de aprendizagem, vivenciando as situações de escolha nos percursos da sua formação. A dimensão social aponta para a possibilidade de os jovens, a partir dos conteúdos curriculares e das atividades específicas de formação, planejarem e interferirem efetivamente na realidade que os cerca. Por exemplo, por meio de projetos interdisciplinares que prevejam ações a serem desenvolvidas no entorno, na comunidade. A perspectiva cultural está relacionada à proposta de espaços e situações curriculares que permitam que os estudantes se expressem culturalmente, né, e participem de produções culturais. E por fim, me reportando à fala do Marcelo, quando ele fala dos cuidados que devemos ter com nossa saúde, porque precisamos de sanidade para viver o inédito, não só nós, professores, mas nossos alunos, familiares, todo o coletivo, enfim. E que ação acolhedora se pode se fazer nesse momento em que a gente se sente solitário e busca essa conexão como educador, com seu aluno. Cito Guiomar Namo de Mello, que na fala final coloca que ensinar exige aprender a inquietar-se e a indignar-se com o fracasso, sem deixar destruir-se por ele. Dentro de qual contexto? Entende-se que ensinar é uma atividade por excelência relacional. É uma atividade de coexistência, de comunicação, de trabalhar com o outro. E é necessário enfrentar a diferença e o conflito, porque o outro é diferente. Acolher e respeitar a diversidade, tirar proveito dela para melhorar nossa prática, aprender a conviver com a resistência, conflitos, os limites de sua influência. Todo esse processo faz parte da aprendizagem que é necessária para o professor e faz parte do desenvolvimento das macrocompetências socioemocionais. Temos 5 macrocompetências socioemocionais: a abertura ao novo, a amabilidade, autogestão, engajamento com os outros e a resiliência emocional. Mas ensinar também é uma atividade altamente indeterminada ou altamente determinada por fatores que escapam ao controle de quem ensina. O projeto educativo, a ação cotidiana, a intenção e resultado na sala de aula, na escola, no sistema, nas políticas educacionais, sempre guardarão alguma distância maior ou menor. Daí vem a frase de Guiomar Namo de Mello: ensinar, portanto, exige aprender a inquietar-se e a indignar-se com o fracasso, sem deixar destruir-se por ele. Nesse momento, eu acho que estabelecer essa conexão com o aluno, parar de se sentir solitário, tem sido a grande demanda realmente que a sociedade tem vivenciado como um todo, né? E dentro desse percurso é muito importante resgatar aquilo que nós sentimos, como estamos vivenciando, que faz parte de um processo histórico, somos protagonistas, né? Somos construtores dessa história e faz parte do processo dos alunos. Existe um movimento muito interessante que eu gostaria de divulgar, que poderia ser uma ação que, por homologia de processo, poderia ser desenvolvida pelos professores e vai trazer grande riqueza nesse processo, não só pensando em termos de conteúdos, de procedimentos metodológicos, mas de como garantir esse encontro entre professores e alunos. Trago, pois, uma experiência que vi no site da Escola de Formação, divulgando diários construindo memórias, educadores em tempos de pandemia, que é uma proposta do Centro Mário Covas, vinculado ao Núcleo de Memória e Acervo Histórico, com o objetivo de estimular a escrita de registros das vivências que temos tido nesses momentos de pandemia e de isolamento social. Nesse momento inicial, vinculou-se esses relatos a situações de manifestações contra os preconceitos que estão enraizados na sociedade, né?
Então, nós vimos que muitas movimentações, muitas manifestações trouxeram à tona que uma grande parte da sociedade convive diariamente com o racismo. E como que a gente vivencia tudo isso? Então, procurou-se 3 pessoas, é esse relato que nós temos, 3 pessoas que estudaram, que passaram pela Escola Caetano de Campos e concederam entrevista. Tem alguns relatos que eu gostaria de apresentar para vocês. Temos o relato de Augusto Cruz, que trabalhou na escola entre 64 e 77, quando era lá no prédio da Praça da República ainda. E depois de 78 até 2010, quando era no prédio da Praça Roosevelt. Ele conta aqui uma situação vivenciada junto aos alunos, que ele relata como uma coisa meio chata para a gente que é faxineiro. O pessoal não dava muita atenção, a gente não tinha muita liberdade de conversar com os alunos, uma coisa que eu falei que eu fiquei meio chateado e que emociona ao lembrar. Tinha um alunozinho, pequenino, que era francês, e tinha um irmãozinho maior, os 2 franceses. Então eu estava ali tomando conta deles, sempre tinha alguém olhando por perto. Aí o pequenininho estava chorando, eu perguntei o que é. Daí ele falou com sotaque francês, que quero procurar meu irmão, não sei o quê. Daí ele pegou na mãozinha desse irmãozinho, desse menininho, e foi procurar o irmão. O irmão dele era maior. Aí o irmão falou, o senhor não podia pegar na mão do meu irmão. Falei, por quê? O senhor é negro, não pode pegar na mão dele. Falei, ó, meu filho, não tem nada não, daqui a pouco eu vou lá na pia e lavo a mão. Não falei para ofender ninguém, falei para me defender. Falei isso para o menino, mas fiquei chateado, né? Peguei o menino e levei para ele. O menino estava chorando. O irmão achou ruim porque eu peguei na mão do menino, porque era negro. Outro relato com o ator e professor Eduardo Silva. Ele relembra o preconceito que sofreu na escola Caetano de Campos em 71 e apresenta o que pensa a respeito das cotas para os negros. Toda essa entrevista está na íntegra no site, que vai ser indicado na bibliografia. Então, ele relata como um caso muito engraçado e triste ao mesmo tempo. Ele foi adotado por uma família de descendentes de italianos. A minha mãe era uma doméstica, como a maior parte das mães negras na década de 70 eram. E ela foi trabalhar na casa de uma senhora, e essa senhora me batizou e não conseguia vaga no Caetano de Campos para mim. Não conseguia de jeito nenhum. Ela tentou contato com secretário, assessor, vereador e não conseguia. Ela foi até a diretora, a dona Carmela, e falou que morava ao lado da República, que era funcionária pública e que não tinha dinheiro para mandar o filho dela para uma escola particular. A diretora disse que pessoas dessa raça geralmente dão problemas para a gente. Não queremos ter pessoas dessa raça assim na nossa escola. A madrinha quase arrebenta a secretaria inteira. Entrei na escola, virei ator e 12 anos depois, na formatura, fui orador da turma e minha madrinha foi lá falar, coitada da diretora velhinha. A senhora lembra do que falou para mim em 71, que pessoas dessa raça davam problemas? Ele agora é orgulho da escola, né? Aí eu falei, deixa pra lá. Ela disse, não, eu não esqueço isso. E por fim, temos o relato da supervisora, hoje supervisora de ensino da rede estadual, Edenilce, que passou entre os anos 60 e 71, estudou desde o jardim de infância até a formatura no colegial na escola, e relata que a família foi muito importante nesse processo, na integridade humana, principalmente naquilo que está relacionado à superação de preconceitos. Ela reconhece que os professores marcaram suas decisões, pois indicavam seu potencial. E narra que, sendo uma aluna negra, eu penso que o que mais me fortaleceu foi a criação que nós tivemos em casa, que deixava claro que essas coisas existiam e nos ensinava a ter a resistência necessária com relação a qualquer manifestação que nos impedisse de estudar ou de participar de grupo.
o fato também de nós sermos pessoas que tinham um compromisso com a escola, talvez isso tenha atraído os colegas a nos aceitarem no grupo. Mas não posso dizer que era uma escola que não tivesse questões de exclusão, mas essa segurança nós trouxemos de casa. Nós somos de uma família negra. E a construção que nós tivemos em casa, que foi muito sólida, com nossos pais, minha tia-avó, tia Deolinda, tio Rafael, tio avô, eram pessoas que fortaleciam, sem contar os tantos de primos e tios que davam uma sustentação para que nossa personalidade e forma de entender o mundo não fossem tão cruéis por uma condição racial. Então, nós fomos construídos assim, no sentido de entender que isso existia, de saber lidar com isso, ter resistência, mas que o nosso objetivo era estudar. Eu trouxe esses relatos dessa experiência que está sendo divulgada, retomo no site da Escola de Formação, através desses diários, para que nós estejamos abertos a criar uma conexão através do diálogo realmente. Pensar, de fato, em como nós estamos vivenciando esse momento, que está tão confuso em termos de informação, né? Porque é uma situação duvidosa, com procedimentos que nos trazem angústias, é uma situação que trouxe para o professor, de forma instantânea, um processo que pensava se construir, pelo menos sendo otimista, em 10 anos. É um processo de trazer a tecnologia para a sala de aula, não que muitos professores não vivenciassem, mas com certeza não vivenciavam isso de forma tão ampla, né, tão constante quanto se utiliza hoje. Tínhamos professores que tinham dificuldades com a utilização de determinados recursos e tiveram que se adequar a essa situação. Então, é um momento que realmente, para a gente, é necessário recuperar a sanidade através dessa relação que é tão cara ao grupo de professores da área de ciências humanas, que é a relação do diálogo e da percepção do ser. Nós convidamos os professores através de questionário a falar. Nós fizemos na semana passada questionário com gestores e professores coordenadores sobre essa experiência, mas de certa forma elas nos indicam dados que são transformados e que são construídos e que são pensados de forma reflexiva. Mas a possibilidade de dialogar sobre esse momento e falar como essa experiência é vivenciada, e ela é tão mutável, na verdade, porque a gente viu um período inicial de adaptação, de correr atrás, de angústia, mas nós estamos um momento também que nós percebemos que está havendo um desânimo, um esvaziamento dessas ações. Nós temos indicação de que os alunos já não estão tão presentes em determinadas atividades, estão assíduos, porque talvez tenham perdido o interesse nesse mecanismo, enfim. Talvez num mundo bastante otimista, pensávamos que a durabilidade dessa situação não fosse tão prolongada, né? Então, nesse momento todo, nós vivenciamos várias percepções, várias situações em que a gente tem que estar aberto, às vezes, a deixar o conteúdo um pouco de lado e se abrir ao diálogo de fato, para se gerar essa conexão. Estou me sentindo solitário, sair dessa situação para se perceber dentro de uma conexão bem maior. Trazer o aluno, então, para essa experiência de falar, eu sei que várias escolas estão vivenciando isso, estão publicando,
Mas vamos formalizar isso de uma forma, e pensando não só como professores de humanos, vamos pensar como equipe, como coletivo. É o diretor que tem que pensar nisso, o PC tem que pensar nisso, os professores de todas as áreas, enfim, todos os servidores da educação, para um momento que vai ser possível, principalmente durante o conselho, em que a gente vai ter que trazer esses questionamentos, não só vinculados ao desempenho do aluno também, mas como está sendo vivenciado esse momento. Nós pensamos aqui na diretoria em até criar a possibilidade de abrir esse espaço da nossa página no Facebook, no site da diretoria, para trazer esses vídeos dos alunos conversando um pouco sobre esse momento, como que está sendo a relação com a escola. A gente sabe que está sendo uma relação extremamente saudosista, a gente sabe que está sendo uma relação em que o aluno quer retomar também as suas atividades, quer retornar ao espaço escolar, mas abrir o espaço para o diálogo vai ser essencial nesse momento. E, por fim, como última citação, eu gostaria, já que foi citado também por Marcelo, né, trazer uma reflexão de Antônio Nova, né, pensando nesse espaço do trabalho pedagógico e reconhecendo que continuamos fechados no interior de concepções que já não respondem aos problemas atuais, e às vezes nem por culpa nossa, é porque nós não sabemos, às vezes, como responder a esses problemas atuais. É um período de grande instabilidade, não falo só nesse momento de pandemia, mas a educação, né? Nós vivemos uma década de questionar realmente quais são os passos, quais são os caminhos, quais são os percursos que vão garantir a aprendizagem, o que dá significado hoje em dia para a educação. Retomando Nova, o que fazer quando nossa vontade de instruir, a qual não devemos nem podemos renunciar, é incapaz de provocar o desejo de aprender, que infelizmente não podemos decretar? As respostas têm de ser encontradas em vários modos de organizar o trabalho pedagógico, de agrupar os tempos, os horários escolares, de pensar os currículos e as disciplinas, de conceber a ligação entre educação e trabalho, de diversificar os percursos de formação, de orientar os alunos. Muitas dessas práticas já existem, já são discutidas na escola, mas falta um esforço de teorização, de sistematização e de divulgação. Só assim seremos capazes de valorizar a cultura que se inscreve numa pessoa e que contribui para a sua formação. Essa frase que precisamos fazer um esforço para teorizar, para sistematizar e divulgar, eu quero me apegar um pouco a essa questão da divulgação e a uma situação que foi colocada por vocês, que era a possibilidade de compartilhar com os colegas como que eles estão vivenciando essas situações pedagógicas, então através de boas práticas. A diretoria de ensino vai desenvolver, e isso foi divulgado através da circular 133 de 20/7, primeiro webinar de boas práticas da diretoria de Mojimirim. Webinar, a gente procurou a definição, tudo certinho. Eu falei, ai, que palavra estranha. Então, aprendo palavras novas nesse momento também. Né? Aquilo que nós chamaríamos de primeiro fórum de boas práticas, agora a gente vai chamar de primeiro webinar de boas práticas. Não com o intuito de trazer trabalho para a escola, ou então, eu preciso mostrar alguma coisa, de forma alguma. A nossa premissa é de que todos possam compartilhar boas práticas, aquilo que tem vivenciado. O formato de apresentação é extremamente simples, ele pode ser através só da questão de publicação no site da diretoria, ou então participação com apresentação no Teams, que vai ser a forma de organização desse primeiro webinar de boas práticas. Se no ano passado nós tivemos o primeiro fórum de boas práticas vinculados ao MMR, então vinculados majoritariamente aos professores de língua portuguesa e matemática, hoje gostaríamos muito, muito mesmo de divulgar as boas práticas vivenciadas por todos os professores. Isso é essencial para a nossa área.
divulgar boas práticas de geografia, de história, filosofia, de sociologia, aquilo que tem se vivenciado pode se trazer uma experiência que dentro, por exemplo, das escolas de ensino integral, perpassa pela replicabilidade, porque boas experiências elas têm que ser disseminadas e têm que ser divulgadas, porque é o espaço de aprendizagem e homologia de processo que se busca hoje em dia. Então, por favor, se apropriem dessa circular, é extremamente interessante e vocês estão convidados a participar dessa ação colaborativa, na verdade, em que podemos trazer para a nossa rede, para os professores, para os servidores da educação, aquilo que tem sido vivenciado como procedimento metodológico, como prática didática pelos professores. Para as nossas próximas orientações, eu já quero destacar aqui para vocês, não recebemos o cronograma ainda da secretaria, mas na sequência de ATPCs semanais, aquelas que são dedicadas são abertos os espaços para desenvolvimento de ATPC pela diretoria de ensino. Nós vamos apresentar uma sequência da orientação do PCNP de Filosofia Marcelo, que vai trazer uma discussão sobre os desafios da educação no século XXI, principalmente nesse momento, e também vamos ter uma fala da PCNP de Educação Especial Raquel, que vai falar sobre o currículo adaptado de História, trazendo situações realmente de habilidades e situações de aprendizagem vinculadas ao terceiro bimestre. Ela vai trabalhar com situação de aprendizagem de História, com habilidade de História, mas eu reforço aos professores de Filosofia, Geografia e Sociologia que ela vai mostrar quais são os procedimentos adotados. Então, não se trata de especificidade de História, mas que qualquer professor, seja da área de humanas, seja da área de linguagens ou matemática ou ciências da natureza, pode acompanhar, porque nós vamos estar com referencial de uma profissional de excelência, que é a Raquel, que vai nos trazer bastante suporte com essa questão vinculada ao currículo adaptado. E retomando a fala do Marcelo, na verdade, eu só trouxe essa discussão, elaborei essa discussão com o intuito de apresentar para vocês a reflexão realizada pelo Marcelo e apresentada nessa TPC através do PowerPoint, cujo link está ali na caixinha, né? Na caixinha de mensagens, e gostaria que vocês, então, olhassem, estudassem. O Marcelo fez com muito carinho, com muito estudo, com muita dedicação pelo profissional que e traz nos slides finais reflexões que podem ser elaboradas em forma individual ou no coletivo. Então, eu convido vocês, na continuidade dessa TPC, para olharem esse material que o Marcelo produziu para vocês. E aqui está disponibilizada a referência, né, utilizada dos materiais, as citações utilizadas, o link que eu tinha falado para vocês sobre diários construindo memórias, e como o Marcelo se referenciou ao material do ensino médio em rede, eu resgatei um pouquinho desse material. Marcelo, na situação lá de 2004, estava na sala de aula no Aristides Gurjão, né, como ele relatou, e eu já estava aqui na diretoria atuando como formadora do ensino médio em rede, que foi de fato uma experiência exemplar, assim, de método de estudo e de reflexão, trazendo uma proposta bastante rica e significativa para as ATPCs desenvolvidas na rede. Então, eu quero agradecer, né? Peço paciência, essa ATPC não teve como foco uma ação formativa, mas foi trazer esse diálogo realmente que o Marcelo trouxe através da TPC anterior e que vai continuar sendo desenvolvida através desse PowerPoint disponibilizado, porque a gente sempre tem que estar dialogando e as frases que ele ia colocando me trazia também
certas inferências que eu gostaria de fazer. Surgiriam, assim, no momento de discussão, ao vivo, numa TPC, em que todos estivéssemos reunidos. A estrutura muda, né? E hoje a nossa estrutura nos traz para esse tipo de diálogo. Eu agradeço muito a colaboração de vocês. Quaisquer dúvidas, nos colocamos à disposição. Bom trabalho!